E aí, galera do Primeirão, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai encerrar, basicamente, o conteúdo de geometria plana, galera. Talvez a gente ainda tenha mais uma aula com resolução de exercícios, mas ela vai se encerrar por aqui através do cálculo de área das figuras. E aí, na sequência, a gente entra na trigonometria, que é o assunto principal para o primeiro ano. Beleza? Vamos lá? Pronto, gente. Chegamos ao fim da geometria plana, pelo menos por enquanto, né? E a última coisa que a gente vê é o cálculo das áreas, né? Das figuras planas. Certamente vocês já viram a maioria dessas figuras, né? E aí a primeira coisa é o que é área, né, galera? O que é área? A área é um espaço ocupado em uma região bidimensional. Aqui eu tenho uma folha, isso aqui tem uma área para ser pintada, para ser preenchida, certo? Por exemplo, se a gente tiver um, um quadrado, certo? Se a gente tiver um quadrado de 1 metro por 1 metro, certo? A gente diz que essa área aqui é de 1 metro quadrado. A gente vai já ver por quê, né? Por causa da forma da área do quadrado, certo? Mas é 1 metro quadrado. É a área. É o tanto que esse espaço aqui, ó, vai ocupar. Tá bom? E aí, como é a medida de comprimento, similar à medida de comprimento, que no caso é a medida de área, nós vamos ter todos aqueles valores lá de transformação, né? O quilômetro, o, desculpa, hectômetro. O hectômetro quadrado, o decâmetro quadrado, o metro quadrado, o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. É muito importante isso aqui na hora de fazer a transformação. Por exemplo, se eu tiver, fazer uma bem simples, né? Se eu tiver 2 metros quadrados, isso aqui vale quantos centímetros quadrados? Ó, de metro para centímetro é quantas casas? Duas, quatro casas, galera, certo? É diferente da medida de comprimento. Ó, isso aqui significa que vai representar cada negocinho desse, cada casa desse vai representar duas casas decimais. Ou seja, para a direita eu preciso aumentar quatro casas. Então, 2 metros quadrados é a mesma coisa que acrescentar quatro casas, ó. É a mesma coisa que 20.000 centímetros quadrados, tá? E isso serve para qualquer transformação, né? Se eu tiver 300 decâmetros quadrados, isso aqui é igual a quantos quilômetros quadrados? Aí você faz a transformação, né? De decâmetro para quilômetro, ó, vai fazer o que, ó? Voltar quatro casas. E aí, quando se trata de voltar, a gente precisa saber onde é que está a vírgula, né? Quando não aparece, a vírgula está bem aqui. Vou colocar aqui o número maior, 300 bem aqui. Aí a vírgula está aqui, ó. Aí volta uma, duas, três, quatro. Deixa o espaço bem legalzinho, ó. Que a vírgula ficou bem aqui. Aí você precisa preencher com zeros, certo? Então, esses 300 decâmetros quadrados é 0,0300, mas zero à direita da vírgula não vale nada. Quilômetros quadrados, certo? Transformação, certo? Muito importante, né? Unidade de medida, esse aqui. Tá bom? Bem, feito isso, a gente vai para a área das figuras, né? Vamos lá, primeiramente, vamos de quadriláteros primeiro.
Os quadriláteros nós vamos estudar quadrado, como é que vai ser a área do quadrado? O que é um quadrado, né? Relembrando, um quadrado é uma figura que tem os quatro lados iguais, né? Ó, então um lado aqui e o lado aqui. Geometria plana, área, medida de duas dimensões, galera. Duas dimensões, ó. Então significa que tu sempre vai multiplicar duas dimensões, tá? No caso aqui, ó, é o comprimento e a altura ou largura, tanto faz. Então, a área aqui do quadrado, ó, vai ser o lado vezes o lado. Então, portanto, a área do quadrado é o lado ao quadrado. Exemplo que eu dei aqui, ó, 1 vezes 1, 1. Olha que a resposta, ó, metro quadrado. Sempre é ao quadrado a métrica. Simples, o quadrado, né? Aí nós temos o retângulo. O que é um retângulo, galera? Um retângulo é um quadrilátero que tem os lados opostos iguais, certo? Ó, esse é igual a esse e esse é igual a esse. Aqui nós temos o que chamamos de base e altura, tá bom? Então a área desse retângulo aqui vai ser a base vezes a altura. É sempre o produto de duas dimensões. Aí, ó, a área do retângulo, ó. Certo? Aí o que mais que a gente tem de quadrilátero? Temos o losango também, né? O losango, galera, ele é similar ao quadrado, certo? Ele tem todos os lados iguais. Só que os ângulos são diferentes. Aqui no quadrado os ângulos são de 90 graus e aqui são ângulos diferentes de 90 graus, né? O que caracteriza o losango, né? Que a gente sempre precisa de duas regiões com comprimento, né? Ó, o que caracteriza esse losango aqui, galera? Ó, é isso aqui, ó. O que é isso? Quem é que sabe? Isso aqui é a diagonal. Diagonal é um segmento de reta que parte de um vértice até o seu oposto, certo? E aqui nós temos uma coisa que chamamos de diagonal maior, certo? E aqui nós temos uma coisa que chamamos de diagonal menor, certo? E a área desse losango aqui vai ser o produto dessas diagonais, ó. Sempre tem que ter o produto de duas dimensões, galera, certo? Dividido por 2. Pronto, nós temos também o paralelogramo, né? Paralelogramo, ele é um ele é um retângulo deprimido, né? Quando você faz a montagem de algum móvel, né? Aí não colocou legal, ó, aí o negócio fica mole assim, puf, cai do lado. É o retângulo aqui deprimido, né? E aqui você vai ter a altura dele, ó, certo? E aqui você vai ter o que chamamos de base. Se ele é um retângulo deprimido, ele é a mesma coisa, né? A área do paralelogramo é base vezes altura, certo? Tranquilão, ó. Tranquilo. Acredito que de quadrilátero mesmo, agora só fica faltando o trapézio, né? É, trapézio. Vamos ver pra cá. Trapézio. Bem, existem algumas formas de você ver o desenho do trapézio, né? Tem o trapézio isósceles, porque ele tem os dois lados iguais aqui, certo? Nós temos também o trapézio retângulo, porque ele é retangular em uma das regiões. E temos um trapézio
trapézio. Simplesmente trapézio. Porque aqui são diferentes os lados opostos, certo? Mas aí, o que a gente tem? A gente tem uma base maior, temos uma base menor e temos a altura desse trapézio, certo? Altura, base maior, base menor. Todos têm essa mesma característica, galera, né? Se não tivesse, não seria chamado de trapézio, certo? Então, a área desse trapézio, ela vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Ah, professor, mas você disse que era só duas dimensões toda a vida. E são duas dimensões. Eu disse que é o produto de duas dimensões. Ó. L vezes L, B vezes H, D vezes D, base vezes altura. E bases mais, né, ó, base maior mais base menor são as bases vezes altura. Então é o produto de duas dimensões, que é a base e a altura. Tá bom? Essa é a fórmula. Essas são as fórmulas para se calcular qualquer quadrilátero, tá? Isso aqui é uma das coisas que mais caem no vestibular em relação à geometria plana, galera. É a área, certo? Agora vamos para triângulos. Pronto, ó. Bem, um retângulo é a base vezes a altura, né, galera? Um triângulo nada mais é que a metade de um retângulo, né? Se você pegar aqui, ó, esse retângulo e dividir aqui, traçar uma diagonal, ó, bom, você tem um triângulo bem aqui, ó, a metade dele, certo? Então a área de um triângulo pode ser um triângulo retângulo, pode ser qualquer triângulo, né? De modo que ele tenha a altura, certo? E a base, e aí a gente pode calcular a área desse triângulo como sendo base vezes a altura dividido por 2. Porque a gente pode se deparar um triângulo do tipo equilátero. Aí a forma é diferente, né? Opa, ficou legal não, mas eu coloco isso aqui para dizer que é igual. Por quê? Porque o triângulo equilátero se caracteriza por todos os lados iguais, né? Tá bom? E aí ele tem uma formulazinha específica. É a área do triângulo equilátero L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como assim, professor? O que é isso? É porque assim, galera, é... triângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? Aqui a gente não sabe qual é a altura, certo? Então se você quiser descobrir a altura, então o que eu faria? Dividiria o triângulo pela metade, tá bom? Então, ó, o que eu ficaria? Eu ficaria com L aqui, H, dividir aqui pela metade, então isso aqui é L sobre 2, tá bom? Fazendo o teorema de Pitágoras, a gente descobriria qual é o valor da altura, que a base a gente já tem, ó, que vale L. Quanto é que vale essa altura? Aí faria a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, certo? Ó, L ao quadrado. Isso aqui que está positivo, eu vou passar logo para lá negativo. Ó. Fica L ao quadrado, L ao quadrado, e 2 ao quadrado, 4, certo? Ó, igual a H ao quadrado. Então a gente precisa descobrir o H, olha só. Então esse H ao quadrado vai ser, resolvendo isso aqui, ó, você pode fazer MMC ou pode fazer direto, né? Como é que faz direto, professor? Multiplica e depois realiza a operação matemática, aqui no caso aqui, ó, operação negativa. E repete o denominador. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado é 3L ao quadrado. E repete o denominador. Muito louco, né? E aí, tira a raiz quadrada disso. Olha que louco, galera.
Então aqui, ó, o H vai ficar, portanto, esse meu H vai ficar, o L sai para fora, né? Corta, né? Ó. Aí ele vai para fora. O 4 também tem raiz quadrada, que é 2, ó. Ele vem para cá. E o raiz de 3 fica dentro, porque ele não tem raiz. Certo? Aí a área do triângulo, sendo base vezes altura dividido por 2, você tem que a base desse triângulo é L, ó. A altura é isso aqui, ó. É L, raiz de 3 sobre 2, ó. O 2 vai ficar lá embaixo. E já tem o 2 aqui da fórmula, tá bom? Pronto, você chega aqui, ó, L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3, 2 vezes 2, 4. Pronto, ó, só para provar aqui a fórmula. Beleza? Show, show. Para encerrar, outra figura geométrica que muito aparece aí na geometria plana e espacial é o hexágono regular. O hexágono é a figura geométrica de 6 lados, né? Digamos que ele seja aqui um hexágono regular, com todos os lados iguais. Que a gente tem aqui, ó. Passar aqui uma diagonal. Passar aqui outra diagonal, ó. Vou passar outra diagonal ali. Então forma o que, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos, né? E esse triângulo aqui, ó, ele é equilátero. Ou seja, se forma 6 triângulos equiláteros, essa área aqui, ó, é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Tá bom? Então a área do hexágono regular é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pronto, eu gosto de deixar assim. Geralmente quando você pega no livro, ele simplifica aqui, ó. Divide por 2 em cima e embaixo. Aí fica com 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Mas eu não gosto de deixar assim não, porque aqui, ó, te faz lembrar toda a vida da área do triângulo equilátero, que vai ser muito utilizado, né? Na geometria. Isso aqui vai ser utilizado demais, não é brincadeira. Beleza? Para concluir, vamos com um exemplo aqui, ó. Nós temos a figura e a gente é para calcular essa área pintada aqui, essa área rachurada. E o ponto B e C são pontos médios, ou seja, divide o segmento na metade. Geometria plana vai além de simplesmente você decorar as fórmulas das figuras, você precisa visualizar, certo? Então aqui eu tenho o que, ó? Dois triângulos aqui, certo? Ó. Triângulo 1 e triângulo 2. E aqui nós temos um quadrado. Se a gente quer calcular só essa parte aqui, a gente tem que usar as formas que a gente conhece. Então, vamos fazer aqui a área do quadrado, ó. A área do quadrado é o lado ao quadrado, né? 50 ao quadrado, 50 vezes 50 dá 2.500 metros quadrados. Certo? A gente calculou tudo, só que a gente nem quer essa parte, nem quer essa parte. Ou seja, a gente calcula a área desses triângulos e depois subtrai eles, galera. Tá bom? Ó, a base aqui, ó, é 25 vezes 25, né? Ó. Dividido por 2. Tá? E a área do triângulo 2 vai ser base vezes a altura dividido por 2, ó, a base é 25 e a altura 50, dividido por 2. Isso aí dá 25, ó, é 25 vezes 25. Final das contas, ó, como é que eu calculo a área que eu quero aí, ó? Vou fazer a área do quadrado menos a área do triângulo 1 menos a área do triângulo 2, certo? Aí eu obtenho o valor da área da figura em questão, beleza? Valeu, galera!